Boa tarde a todos que aqui estão, boa tarde àqueles que nos ouvem, que nos veem. Em nome do presidente dessa casa, cumprimento a todos os colegas. Como agente oficial genuinamente eleito dentro de um dos poderes da República, eu não poderia deixar de comentar hoje o processo de impedimento da presidente Dilma, que se encontra em curso em Brasília, no Congresso Nacional, mais especificamente no Senado. Democraticamente, ela está tendo a chance de explicar seus possíveis deslizes enquanto presidenta desse país. É um exercício democrático que testa as nossas instituições. Desde que foi superado a questão da intervenção militar no país, é o segundo processo de impedimento. Ouvi a presidente, ouvi os seus arguidores, senadores. É uma prova importante para as nossas instituições. O impedimento é sempre ruim, porque mostra que a maioria da população que elegeu a presidente estava errada. Mostra que os desacertos da presidente levaram ao seu impedimento. Fica aqui o meu testemunho, enquanto político formal, de que esse momento é fundamental para a história do Brasil. E somos testemunha desse processo. Esse processo de impedimento define a nossa história moderna para as próximas gerações, porque, queira ou não queira, ainda é a política que decide o futuro desse país. Sejam por homens probos, sejam por charlatões, corruptos e enganadores. Todos estão lá e respondem pela nação nesse momento. Então, um momento fundamental do nosso país. Estejam atentos, não sejam omissos a uma realidade tão importante quanto a essa. Cumprindo o nosso papel de vereador, enquanto presidente da Comissão de Saúde, na companhia do vereador Segala, estivemos no Ministério Público com o terceiro promotor de Justiça de Bauru, o doutor Henrique Ribeiro Varonês. Motivo: problemas na saúde. Esse promotor hoje é o responsável pela demanda no Ministério Público acerca da saúde. E problemas não faltam em Bauru. Qual o motivo da nossa visita? Houve uma audiência pública nessa casa, onde foi dito unanimemente por médicos, todos os médicos da especialidade de nefrologia, por pacientes e por associações de auxílio desses pacientes, que faltam máquinas, aparelhos de hemodiálise na cidade. E que isso é crítico, porque trata-se de um procedimento vital que mantém a vida dessas pessoas. Fizemos uma solicitação de parecer à DRS, a diretora Doroti. A resposta nos veio dizendo que está em estudo uma série de conteúdos. Também questionamos a questão do transplante renal, que substitui a diálise, o porquê não estar instituído na cidade o transplante renal. E a sua resposta, lá, ela dizia que não há espaço para um aumento do número de máquinas na cidade de Bauru, que atende Bauru e região. Considerando o incremento da população, considerando a demanda reprimida que existe, retornamos ao Ministério Público solicitando um parecer desse Ministério a respeito dessa perspectiva de falta de expansão da respectiva área. E recebemos do nobre promotor uma portaria onde ele institui o inquérito civil público, no sentido de garantir o direito fuso de saúde a essas pessoas. Cumprimos o nosso papel. Agradeço a facilitação nesse processo ao nobre vereador Segala, que também, promotor
conhece os liames da respectiva área. Então, mais do que nunca, cumprimos o nosso papel e agora o Ministério Público vai, a partir desse inquérito, estabelecer oficialmente a necessidade da população e promover aquilo que lhe é inato, a justiça. E é para isso também que existimos, para que sejamos representantes do povo, para que a justiça seja estabelecida. Quantas pessoas morreram sem diálise nessa cidade por falta de aparelhos? E pior, quantas morrerão? Para isso, fizemos o nosso papel, que supera a questão política, porque trata-se de questão objetiva de fatos. Vida e morte não são quesitos políticos. São vocações inerentes ao Estado, ao governo. A sua condição principal de organização é a preservação da vida. Se isso não é cumprido, que se promova a justiça. Se isso não há competência para isso, que se remova os incompetentes e que se responsabilize pelos óbitos havidos. Não é brincadeira lidar com a vida. E eu afirmo isso por uma vocação que exerço há mais de 30 anos, pois eu sou médico. Então, mais do que nunca, as instituições têm que dizer para que vieram. As instituições são as pessoas que a compõem. E essa casa não tem sido omissa dentro dessas perspectivas. Então, mais do que nunca, cumprimos o nosso papel. Uma vez mais, me reporto ao vereador Segala. O senhor antecipou alguns conteúdos da minha fala de hoje, que é a reportagem da Folha de São Paulo. Muito é dito aqui a respeito da gestão do Executivo na cidade de Bauru, que completa agora 8 anos. Muitas críticas são feitas, mas sempre há aquela ideia de que o viés político contamina as críticas. Temos agora, objetivamente, o dado concreto, qual seja, dentre os 5.570 municípios que compõem esse país, em termos de um índice que reporta a questão da saúde, da educação, do saneamento básico, e a resposta nesses 3 quesitos com o orçamento respectivo de cada prefeitura, está atestado que a cidade de Bauru ficou no lugar de 1.546. Não me satisfaz essa realidade. Mas a vida não está tão boa em Bauru? Segundo a saúde, segundo a educação, segundo o saneamento, não. Por quê? Porque, ao comparar com cidades da mesma envergadura, Bauru não está bem. Um exemplo muito objetivo, Araçatuba, uma cidade menor que Bauru, evoluiu muito. Limeira, Piracicaba, Sorocaba é maior, mais ainda. Então, infelizmente, é um atestado que serve de alerta, como bem disse o vereador Segala, aos postulantes ao cargo de prefeito. Mais do que nunca, essa cidade requer competência, porque a escassez de recursos é nacional. E os municípios são penalizados mais do que qualquer outro ente da federação. Em relação à saúde, que é a principal queixa, há uma omissão do Estado sobre diversos aspectos. Há uma omissão da União em não rever os valores do SUS. E há uma sobrecarga ao município em relação a isso. Há necessidade de uma transformação em conteúdo, em operacionalização e, principalmente, em financiamento. Mas a gestão da saúde tem que ser revista. Enquanto concepção, o SUS é ótimo. Enquanto operação, ele é um campo e um cenário para corruptos. E existem muitos. E alguns muito próximos. Então, há necessidade de que haja uma revisão de conteúdo sobre diversos aspectos. Fico satisfeito com a ação do judiciário no nosso país. Há problemas, mas é dos poderes aquele que mais está voltado a uma proatividade. Se diz hoje que a vida está judicializada. Está judicializada, sim, porque as outras instituições não estão à altura das suas pertinências. A saúde está judicializada, porque é um direito que o Estado não consegue suportar. A educação está judicializada,
Meu gabinete é uma prova disso. Os direitos civis básicos estão judicializados pela Defensoria Pública. Infelizmente, esse país precisa de uma reconstrução. E a resposta que temos no momento, com a substituição da presidente e com a permanência da presidente, não é a resposta que eu acredito seja a melhor para esse país. Há muito a ser dito. Falarei na explicação pessoal. Obrigado, senhor presidente.